pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer uns exercícios de colisões. Vamos lá? O primeiro exercício aqui é o seguinte, ó. Ele está dizendo, depois vocês dão uma lida bonitinho, né? Ele está dizendo que tem um vagão, que tem uma massa, ele move-se com essa velocidade de 0,4, tá? Metros por segundo. A massa está em quilos, a velocidade está em metros por segundo, isso é importante. Aí ele colide com outro vagão. Só que outro vagão tem uma massa maior, de 20 mil quilos. E ele está em repouso inicialmente. Após a colisão, o vagão A fica parado. Então eles vão bater, o vagão A vai ficar parado e o vagão B vai ganhar energia cinética. Ele vai se movimentar. Ele quer saber qual é o valor da energia cinética do vagão B. Então olha o que acontece. Quando eu tenho dois corpos, né, e supondo aí que haja manutenção da quantidade de movimento, eu vou pegar a quantidade de movimento no início. O que é a quantidade de movimento no início? É a massa vezes a quantidade de movimento do corpinho A mais a quantidade de movimento do corpinho B. Tá certo? Eu vou até aumentar aqui. Ó. A quantidade de movimento do corpinho A é essa. A quantidade de movimento do corpinho B é igual à quantidade de movimento depois do choque. Tá? Olha só. A massa de A é 10.000 vezes a velocidade de A, que é 0,4, mais aqui a velocidade de B está parado no início. Então aqui vai dar 0. Depois do choque, o que aconteceu? O corpinho A ficou parado, então a velocidade dele vai ser 0. E o corpinho B vai se movimentar. Com que velocidade? É o que ele quer saber. Então eu ponho a massa do corpinho B, vou deixar a velocidade do corpinho B para calcular. Multiplico, né? Passo dividindo os 20.000, vai ficar assim, ó. Eu vou descobrir o valor da velocidade de B. Então, depois do choque, o B vai ter essa velocidade, o vagão B. Tá certo? Qual a energia cinética, então, final do vagão B? Ó, eu tenho que a energia cinética final, aqui, é a energia cinética do vagão A. Nem precisava colocar, porque ele quer saber só a energia cinética final do vagão B. Né? Só que o vagão A, ele fica, depois do choque, ele vai ficar parado. Está escrito aqui, ó. O vagão A fica parado. Então essa velocidade aqui é 0. Então isso aqui vai dar 0. Aqui sim eu tenho a energia cinética do corpinho B. É isso que interessa para nós. A velocidade dele é 0,2, que eu determinei aqui. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Fazendo isso dá 400 joules. Tá certo? Alternativa C. Tá bom? Exercício número 2. Ele está dizendo que um corpo tem 800 kg e se move a 60 por hora. Colide com a parte de trás de um outro carro que se move 40 por hora. De forma que eles passam a movimentar-se juntos. Opa! Se eles estão se movimentando juntos, um está grudado no outro, a colisão é o quê? Inelástica. Totalmente inelástica. Né? Então não pode ser a resposta A. Vamos ver aqui. Ele está falando em colisão conservativa. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos ver como é que a gente pode calcular. Olha, eu calculei a quantidade de movimento antes do choque. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Eu calculei a quantidade de movimento antes do choque. Tá? A massa do corpinho A vezes a velocidade dele, a massa do corpinho B vezes a velocidade dele, e eu vou ter essa quantidade de movimento. Depois do choque, o que eu tenho? Eu tenho 800, que é a massa do corpinho A velocidade dos dois é 35, ele fala no texto que a velocidade dos dois é 35. Opa! Vendo? A velocidade dos dois é 35, então eu coloquei aqui 35. Aí eu consegui calcular a quantidade de movimento. Puxa vida! Consegui calcular a quantidade de movimento no início, antes do choque e depois do choque.
Então, o que acontece? Nesse caso, ocorreu que a quantidade de movimento não é igual no começo e no final. Então, ele não manteve a quantidade de movimento. Tem uma diferença de 23.000 kg vezes metro por segundo. Tá? Que alternativa é correta? O sistema é não conservativo. Então, olha, a D está errada, aqui ele está dizendo que o sistema é conservativo. Ele está dizendo aqui, olha, que a energia cinética dos corpos sofre um acréscimo após a colisão. Não, vai haver uma perda, né? Tá certo? Posso até calcular a energia cinética aí, mas vai haver perda. Tá bom? A alternativa correta é a E. O sistema não é conservativo, porque a colisão não é conservativa, porque é uma perda da quantidade de movimento, e essa perda é de 23.000 kg vezes metro por segundo. Porque no início ele tinha 72.000, aí passou a ter menos 49. Então uma perda de energia aí, de quantidade de movimento. Bom, eu vou diminuir aqui porque senão não consigo ver nada. Ó. Esse aqui, ó. Duas bolas de bilhar, a massa delas é 30 gramas, né? Tive que passar para quilos, ó. Já vou marcar aqui, ó. Move-se em uma direção a outra, uma está em direção à outra, e a velocidade é de 10 metros por segundo, das duas, ou elas vão se chocar. As duas têm 10 metros por segundo. Colidem, invertendo o sentido do movimento. Então, uma foi para um lado, uma estava indo para esse lado, ela bateu, voltou. A outra estava vindo para cá, bateu e voltou. Elas inverteram o sentido do movimento, tá bom? Aí o que acontece? Eles invertem o sentido do movimento com a mesma velocidade. Então a velocidade deles vai continuar a 10 metros por segundo, só que invertida. Sobre essa colisão, assinale a alternativa correta. Parte da energia cinética do sistema é perdida durante a colisão? Olha, o que aconteceu? Eles tinham uma velocidade, bateram e permaneceram com a mesma velocidade. Essa colisão é elástica. Então não houve perda não, tá? Não houve perda. Ó, a colisão ela é elástica, não inelástica. A colisão referida é parcialmente elástica? Não, ela é elástica. Tá? A velocidade se mantém dos dois. A quantidade de movimento do sistema permanece constante? A quantidade de movimento permanece constante. Colisão elástica, posso calcular a quantidade de movimento, né? É a somatória da quantidade de movimento de A e B, que é a massa vezes a velocidade deles. Posso somar isso e eu vou ver que vai permanecer a mesma. Tá? Olha só, a alternativa correta é a C. Ok? Depois vocês dêem uma olhadinha aí. Tá? O choque elástico. Bom, próximo exercício. Um corpo A de massa C move-se sobre uma superfície lisa e horizontal com velocidade, vamos ver aqui, com velocidade de 4 metros por segundo. Isso aqui. E colide com o corpo B de massa. Deixa eu tentar agilizar aqui, peraí. Vai dar não. Colide com o corpo B de massa 20 gramas. Então a massa do primeiro é 10, do segundo é 20. E encontra-se em repouso. Então a velocidade inicial do B é 0. Como é que eles vão bater? Após o corpo A que está em movimento. O corpo A que vai bater, né? Ó, após a colisão, o corpo A retrocede. Ele vem para trás, ó. Ele bate no B e ele vem para trás. E o B vai para frente, tá bom? Aí o que acontece? Movendo-se o B com velocidade de 10 metros por segundo. Então o B aqui é 10 não, 1 metro por segundo. Após a colisão, o corpo A retrocede e vai para trás, né? Retrocede, movimentando-se com a velocidade de 1 metro por segundo. Tá bom? Essa velocidade é negativa, porque se eu considerar que ele está indo para frente, o 4 é positivo, quando ele volta para trás, esse 1 é negativo.
Esse 1 vai ter que entrar negativo na fórmula. Ele quer saber a velocidade do corpo B após a colisão. A quantidade de movimento dos dois é a mesma, supondo então que o movimento o sistema é conservativo, então a quantidade de movimento é a mesma. Então a quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. O que é a quantidade de movimento? É a massa vezes a velocidade. Vou fazer a massa dele vezes a velocidade dele, só que a massa tem que estar em quilos, hein? Tá? E do corpinho B é a massa dele vezes a velocidade dele, só que a velocidade dele é zero, porque ele está em repouso. E a quantidade de movimento no final é a velocidade do A, tá certo? Que é menos 1, vezes a massa do A, que é 0,01. Multiplico isso aqui, vou ter menos 0,01. Mais o que? Isso aqui é a velocidade é a massa, perdão, do corpinho B, vezes a velocidade que ele vai ter depois da batida. Que é isso que ele quer saber. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 0,04. Esse menos 1 passa para lá, muda o sinal, fica positivo, então vai dar 0,05. Esse 0,2 passa dividindo. A velocidade de B é 2,5 metros por segundo, tá bom? Aqui 2 patinadores, tem a massa deles, eles estão em repouso, os dois, aí de repente um empurra o outro. Puxa vida, dos 2 patinadores, ó, um empurra o outro, vou ter que diminuir aqui, ó, senão eu não consigo enxergar nada. Dos 2 patinadores, a massa deles, tá? O patinador de 60 kg tem essa velocidade, ó, o patinador de 60 kg é esse, tá? Primeiro ele está parado, aí eles se empurram e aí ele se movimenta com essa velocidade de 3 metros por segundo. Se eu considerar que o movimento, a escala cresce daqui para lá, ele vai vir para trás, né, com velocidade de menos 3. Então tem que considerar isso aí no menos 3. Tá? Ele quer saber qual a velocidade do patinador B. Mesma situação do anterior, a quantidade de movimento no começo é igual à quantidade de movimento no final. Só que no começo, os 2 patinadores estão parados. Então a velocidade deles é 0. Então a quantidade de movimento no início é 0. Então vai ficar 0 igual à quantidade de movimento no final. Aí, o que é a quantidade de movimento no final? É a massa dos 2, né? E cada uma delas vezes a velocidade que cada um tem. Tá certo? A velocidade do corpinho A é menos 3, do patinador A. E a velocidade do patinador B eu não tenho. Certo? Tudo isso tem que dar 0. Aqui dá a velocidade do corpinho. Eu passei o 80 para lá, mudei o sinal, ó, ficou menos 80 vezes VB. E o 60, o que aconteceu? Eu mantive. Ficou 60 vezes 3 dá menos 180. Eu mantive do outro lado. Esse 80 vai passar dividindo, vai ficar 180 dividido por 80. Menos dividido por menos dá mais. E 180 dividido por 80 dá 2,25. Vocês podem fazer. Então a alternativa aí é a C. Aqui tem um outro exercício. 2 corpos sofrem colisão perfeitamente inelástica. Então a energia mecânica varia. Por quê? Porque o corpo perde, quando eles batem e for uma colisão perfeitamente inelástica, eles vão perder energia cinética. E a energia cinética vai ser transformada em som, em calor. Então a energia mecânica varia. E a energia cinética também varia. Energia cinética é um tipo de energia mecânica. A energia mecânica ela pode ser energia potencial ou energia cinética. Tá bom? Ele vai perder energia mecânica, porque a energia vai ser convertida em outro tipo de energia. E o movimento linear? O movimento linear é o quezão. O movimento linear, se o sistema é conservativo, ele se mantém. Tá bom? Então, quantidade de movimento no início é igual à quantidade de movimento no final. Tá bom? Assim a gente terminou esses exercícios. Tentei dar uma olhadinha, ver como é que faz. Tá bom? Como foi feito, para dar uma estudadinha. Muito obrigado, viu?